Prerrogativas. Grupo de advogados progressistas pretende executar uma série de medidas jurídicas para tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em jantar realizado na terça-feira para celebrar a vitória de Lula, cerca de 200 integrantes do Prerrogativas prometeram não dar anistia a Bolsonaro. Marco Aurélio de Carvalho, advogado que faz parte do grupo e fará parte do governo petista, nega que isso seja revanchismo. Os petistas acusam Bolsonaro de abuso de poder econômico, político e religioso para alcançar a reeleição, além de negacionismo durante a pandemia da Covid-19. Vamos então à Flórida, nos Estados Unidos, onde está o Paulo Figueiredo. Qual a sua análise, Paulo, sobre essa ofensiva do Prerrogativas e esse plano para tentar tornar Bolsonaro inelegível? Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a vocês aí que estão nos assistindo e boa tarde aos meus colegas de Os Pingos nos Is. Muito bom estar aqui com vocês, e especialmente falando dessa história porque eu considero ela hilária, tragicômica, porque ela beira o ridículo e é um dos raros momentos, aliás não tão raros assim, mas é um momento icônico para a gente observar que por trás de toda a ideologia de esquerda sempre tem muita hipocrisia. A hipocrisia é boa, porque o ser humano, quando ele observa inconsistências e incoerências, aos poucos as pessoas que estão sendo enganadas percebem que estão sendo enganadas, e uma vez que elas saiam do encanto, nunca mais o mesmo grupo consegue enganá-las novamente. Eu estou falando do Prerrogativas porque é um grupo que em 2015, né, se formou para combater a Lava Jato. Os caras mais famosos depois do governo Bolsonaro, mas começaram lá em 2015. Supostamente, o nome Prerrogativas vem da ideia de defender as prerrogativas dos advogados brasileiros em relação às arbitrariedades, os abusos que a Lava Jato cometeu ao longo do seu processo. O Marco Aurélio de Carvalho, né, o coordenador do grupo, ele falava que o Prerrogativa tinha sido criado num grupinho de WhatsApp justamente para fazer isso, defender as prerrogativas dos profissionais, dos advogados, sistematicamente violadas no Brasil durante a Lava Jato. Eram os famosos garantistas. E eu sempre achei isso muito interessante, porque embora os advogados todos desse grupo sejam de esquerda, né, 5 dos ministros do governo Lula fazem parte do Prerrogativas, embora eles sejam todos de esquerda, todos ligados ao lulismo, eu acho a tese que eles defendiam durante a Lava Jato correta. E me posicionei muitas vezes favorável a eles. Eu dizia, também desde 2015, 2016, antes da existência do grupo se tornar famoso, eu falava, os direitos dos advogados estão sendo violados sistematicamente, o direito dos réus, as prisões preventivas sem cabimento, com duração absolutamente infinita, as torturas que aconteciam para obter delação premiada durante a Lava Jato, todo o modus operandi, vazamentos arbitrários, dificuldade de acesso aos autos, a imprensa tinha acesso aos autos antes dos próprios advogados e dos próprios réus, espetacularização do processo das prisões, uma relação promíscua com a imprensa, muito promíscua com a imprensa. Então eu cheguei em vários momentos a falar, inclusive no caso do Lula, o processo penal não foi respeitado. O Lula, realmente, Sérgio Moro, era um agente político. Cheguei a falar. Então eu falo agora de uma posição muito confortável, porque eu estive, apesar de ideologicamente uma posição muito distinta, eu tinha posições que eram alinhadas com esse grupo Prerrogativas. E as minhas posições continuam as mesmas. Aliás, as posições que eu tenho são as posições que nos Estados Unidos são conhecidas como as posições dos conservadores, das direitas, da direita, da garantia das liberdades e dos direitos individuais. Só que a gente descobriu que Prerrogativas era prerrogativas da esquerda, eram prerrogativas dos corruptos, eram prerrogativas de traficantes, eram prerrogativas de ladrãozinho. Só vale para eles. Quando a coisa entra na outra esfera, quando um certo ministro resolve abrir seus inquéritos inconstitucionais, que sequer tem participação do Ministério Público, que os autos são absolutamente escondidos, com prisões arbitrárias, medidas cautelares, cancelamentos de passaporte, bloqueios de redes sociais,
todos acontecendo ao arrepio descarado da lei, casos onde advogados não só não têm acesso aos autos, como um inquérito sem fim que nunca se torna acusação e que tem casos absurdos, como o do Roberto Jefferson, onde o direito constitucional de advogado, ou seja, deixa eu usar outra palavra aqui, a prerrogativa de um advogado tinha que ser solicitada específica, apesar de estar descrita na lei, tinha que ser solicitada especificamente ao juiz, porque o juiz, no caso o ministro, tinha negado na decisão de prisão o acesso do, não dá nem para dizer réu, porque não era acusado, mas do investigado, né, do detento aos seus próprios advogados. Ou seja, quando isso tudo aconteceu, você não vê nem um pio do grupo de prerrogativas. Porque, no final das contas, o que nós estamos descobrindo? O grupo prerrogativas era um grupo que usava a lei para proteger os amiguinhos dos casos de corrupção e agora usam igualmente a lei e a margem da lei para perseguir politicamente aqueles que pensam diferente. Estão batendo palma e são grandes dos promotores. Olhem isso, aqueles que defendiam as prerrogativas hoje são os algozes de outras pessoas que são acusadas de coisas que sequer são crimes, mas que são tratadas como crimes por esse grupo. Então, no caso agora especificamente do presidente Bolsonaro, vejam o que eles dizem. Eles já sabem, e é óbvio, né, a praxis marxista declarada e escancarada, onde eles já sabem qual é o resultado. Eles já sabem. Bolsonaro tem que ser inelegível e depois tem que ser preso. Agora vamos analisar os fatos. Vamos ver como é que a gente consegue encaixar os fatos nessas 3 narrativas michurucas que eles arrumaram. Covid, onde o mundo inteiro está revertendo as políticas de Covid que esses caras defenderam. Sei lá, negócio de barras de ouro, onde não tem absolutamente nenhuma evidência de envolvimento, sequer do ministro, onde parece que o procurador que fez a acusação, esse sim tinha motivação política. E o outro tema, eu sei lá, já nem me lembro qual é, mas são essas pequenas filigranazinhas que eles utilizam para, no final das contas, atingirem um objetivo que eles já sabem qual é. O meio é absolutamente irrelevante. E nesse ponto, às vezes fica cansativo para mim, porque eu passo muito tempo acompanhando a política americana e tô vendo já desde 2020 a utilização dos mesmíssimos expedientes para tentar impedir Donald Trump de se candidatar novamente, para desgastá-lo politicamente e, mais do que isso, agora com a nomeação de um procurador especial pelo Departamento de Justiça. Alguém está vendo alguma similaridade com essa criação dessa procuradoria especial para atos antidemocráticos? A criação de um procurador especial justamente para investigar o Donald Trump. Desculpa, gente, às vezes o filme dublado, a versão dublada pela Herbert Richard, versão B, mal dublada, fica cansativo para quem já está acompanhando o caso aqui nos Estados Unidos, que mostra que a visão de esquerda é a mesma no mundo inteiro. O que eles querem é calar aqueles que pensam diferente deles, custem o que custar, custe o que custar. E se tiverem que usar as prerrogativas da lei, eles usam assim mesmo. Não, em relação ao que o Fernão falou, que é absolutamente verdadeiro, na minha opinião, né? É uma ditadura estranha, porque parece que você não tem os componentes necessários para o estabelecimento de uma ditadura. Por exemplo, a coerção de uma força policial que haja de forma que exerça força, né? Sem as polícias e sem as forças armadas, nenhuma ditadura subsiste. Mas aí a gente lembra de algumas coisas, né? A primeira delas é a frase famosa, já quase que clichê do Buck, que diz que para que os maus vençam, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E aí eu acho que, apesar da frase ser clichê, em janeiro de 2023, é um momento muito oportuno no Brasil para ver o quanto ela é verdadeira, o quanto que os bons precisaram ficar de braços cruzados para que nós chegássemos a essa situação, o quanto que a inação, e não de um indivíduo, mas de tantas pessoas, nos trouxeram a essa situação. E eu não estou falando apenas em dezembro de 2022, não. Eu falo da inação antiga, em vários momentos
onde teria sido mais fácil, inclusive, interromper essa escalada de autoritarismo. A segunda coisa que vale a pena chamar a atenção é o fato de que, nem as leis favorecem a implementação de uma ditadura. E aí nós precisamos botar o dedo na ferida na questão da irrelevância das leis hoje, né? Apesar de ser verdade isso, de que as leis brasileiras são tão abrangentes, né? O brasileiro tem tanto direito que deveria ser impossível, né? Foi essa a ideia central do Constituinte de 88, deveria ser impossível você ter qualquer coisa próxima a uma lei. Só que aí a gente lembra de algumas passagens, inclusive uma passagem clássica do livro da Ayn Rand, da Revolta de Atlas, quando o Harding lá, o empresário, ele é confrontado por um burocrata do governo, eu não me lembro exatamente a história, mas o burocrata vira para ele e fala assim: você acha que a gente faz tanta lei para quê? A gente faz tanta lei para que você esteja sempre na nossa mão e a gente escolha qual lei e quando a gente vai aplicar cada uma das leis. E se você for nosso amigo, a gente aplica as leis do jeito que a gente gosta. Se você só for nosso inimigo, a gente aplica também as leis do jeito que a gente gosta. Então, quando o judiciário brasileiro, e essa é uma mentalidade, e é por isso que eu digo que o problema é muito anterior, não é individual, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro fulano de tal, o poder do Supremo Tribunal Federal, instituições, elas são, todo país precisa de uma corte constitucional, né, ou quase todo. Indivíduos que abusam do seu poder, isso também é comum. Agora, você tem uma mentalidade que é dominante nas escolas de direito do Brasil, na forma de ver a lei, onde a lei ela tem que atingir um fim. Então você não tem que respeitar o texto, a individualidade, o propósito original do legislador, nada disso. O objetivo é sempre o fim, e o fim é a justiça social da cabeça deles. Então as leis passam nesse ponto a ser irrelevantes. Então o Brasil tem tudo para estabelecer o Estado de Direito. Tem algumas coisas, né? Faltam outras. A primeira delas, e eu acho que essa é a consciência que as pessoas precisam ter a partir de agora, né? A missão até dezembro de 2022 era impedir que o Brasil entrasse numa ruptura completa do Estado de Direito. Agora que esse navio já zarpou, a missão é que o mundo e o Brasil percebam que nós não vivemos mais no Estado Democrático de Direito, que as garantias constitucionais, individuais e direitos naturais já foram completamente dilacerados. Então, para nós restabelecermos o Estado de Direito, nós precisamos, primeiro, que a sociedade tenha plena consciência de que o Estado de Direito foi rompido, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto e aí eu tenho que citar aqui o John Adams, o George Washington, até o Teddy Roosevelt, que eu sei que o Fernão gosta bastante, que dizem que a sociedade precisa ser mais virtuosa. E para isso, os bons precisam descruzar os braços, porque os maus não vão entregar o poder por si próprio, né? E agora, só para deixar absolutamente claro, não tem nenhuma dúvida aqui, eu não estou falando de militar mais, eu não estou falando de ruptura, nunca falei de ruptura, eu estou falando das pessoas, estou falando do indivíduo, eu estou falando de você que está em casa descruzar o seu braço e entender que as liberdades individuais estão sendo destruídas e que você não está mais no Estado de Direito, que a gente precisa parar de fingir que está. E no momento onde for consenso na sociedade que isso se tornou um problema, aí talvez nós tenhamos a primeira condição, talvez não seja a condição suficiente, mas sem dúvida nenhuma a condição necessária para que nós revertamos esse estado das coisas.